O objetivo dessa atividade é resolver e elaborar problemas com números racionais, envolvendo as 4 operações fundamentais: a potenciação com expoente natural e a raiz quadrada exata, com compreensão dos processos nelas envolvidos e dos diferentes significados das operações. Então aqui nós temos a sistematização do conceito. Você aprendeu a encontrar o comprimento do lado de um quadrado a partir da multiplicação de fatores iguais. Esse conhecimento é a base para entender o que é a radiciação, ou seja, a operação inversa da potenciação. Como você já fez uma multiplicação de fatores iguais, você descobriu que a área, ou o total, do preenchimento é igual ao lado vezes o lado, ou seja, o lado ao quadrado, a quantidade do lado ao quadrado. Então você poderá usar o símbolo radical e terá a inversa. Então raiz quadrada do total é igual ao seu lado. Ou seja, sempre que você afirmar, por exemplo, 5 ao quadrado é igual a 25, lê-se 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Você também pode afirmar que raiz quadrada de 25 é igual a 5. Lê-se raiz quadrada de 25 é igual a 5. Muitas vezes não temos em mãos caneta e papel ou calculadora. Nesses momentos, é necessário fazer cálculos mentais. No caso das raízes, em alguns momentos torna-se difícil fazer isto. Por isso usamos a estimativa. Por exemplo, para calcular a raiz quadrada de 20, a raiz de 20 não possui raiz inteira, então para termos uma ideia de quanto vale, fazemos uma estimativa. Mentalmente, podemos fazer 4 ao quadrado é igual a 16. E 5 elevado ao quadrado, que seria o próximo número natural, é igual a 25. Assim, entendemos que a raiz quadrada de 16 é menor que a raiz quadrada de 20, que é menor que a raiz quadrada de 25. Ou que 4 é menor que raiz de 20, que é menor do que 5. Percebemos que a raiz quadrada de 20 é um número maior que 4 e menor que 5. Na reta numérica ou reta numerada, representamos raiz de 20 dessa forma. Então ela permanece entre o número 4 e o número 5. Ok? Assim temos raiz de 20 como sendo um número entre 4 e 5. Há ainda a possibilidade de fazermos estimativas mais precisas, mas para estas faz-se necessário o uso de caneta e papel ou calculadora. A raiz de um número racional, na forma de fração, é o mesmo que a raiz de um numerador dividido pela raiz do denominador. Vejamos os exemplos. Então temos o colega 1, que ele vai resolver da seguinte forma. Resolva a fração, depois calcule a raiz quadrada. Então o que ele fez com a calculadora? Ele dividiu 9 por 16, encontrou 0,5625 e depois em seguida extraiu a raiz quadrada. Okay? Ele fez o mesmo processo para esses 3 itens aqui. O colega 2, ele procedeu da seguinte forma. Descubra a raiz e depois resolva a fração. Então ele tirou a raiz do numerador e tirou a raiz do denominador. Então ele encontrou 3 sobre 4 e aí ele efetuou a divisão, deu 0,75. E assim para os outros itens aqui. E aqui está o nosso colega, a nossa professora, que ela diz o seguinte. Acho que ambas as formas chegaram ao mesmo resultado. Então posso afirmar que a raiz quadrada de A sobre B é igual a raiz quadrada de A dividido pela raiz quadrada de B.
Encerramos aqui essa sistematização.